Olá, professora e professor! Hoje vamos falar de uma obra que trata de um tema muito interessante e sensível. O Jogo da Memória, de Laura Bergalo, fala de um assunto que aparece em outras histórias de literatura juvenil, a memória, e, consequentemente, fala também da lembrança. A autora utiliza um elemento pouco comum nesse tipo de obra literária, uma doença, o mal de Alzheimer, conseguindo levar o jovem leitor a momentos de sensibilidade e reflexão. Vamos começar! Durante a pré-leitura, é importante que os alunos sejam motivados para adentrar no universo da obra. A história fala sobre a relação afetiva que o protagonista Luca estabelece com seu avô Pietro. Ao longo da história, o garoto percebe uma mudança no comportamento do avô, mas não consegue identificar o que está acontecendo até o momento em que a família recorre a um especialista. A sugestão, portanto, para iniciar o trabalho com o livro é que os alunos realizem primeiro uma pesquisa bibliográfica sobre as doenças que mais acometem a população idosa. Com as informações obtidas com os professores de ciências e com entrevistas com médicos e cientistas, ou ainda por meio de leituras de textos, seguimos para a segunda etapa da atividade, a elaboração de um questionário para descobrir o quanto se conhece o mal de Alzheimer, suas causas e as maneiras como se deve lidar com o paciente, além da presença da doença na comunidade escolar. Essa pesquisa pode ser feita por meio de um formulário Google e as perguntas que eles vão elaborar devem ser do tipo fechada, isto é, aquelas que restringem a resposta a poucas opções, como sim ou não. O questionário é então aplicado. A questão norteadora do estudo é: qual o significado de cuidar de uma pessoa idosa com a qual se tem vínculos familiares? Na fase de leitura, você pode começar pelo levantamento de hipóteses sobre o título da obra. Em seguida, a classe deve passar para a leitura propriamente dita. O texto deve ser lido pelo professor, por um aluno em voz alta, em silêncio na biblioteca ou sala de leitura. Alguns pontos interessantes. Primeiro, o livro é recheado de palavras em italiano, a primeira língua de Pietro. A presença das expressões em italiano não é gratuita. Elas são fundamentais para a compreensão do que ocorre com Pietro. Desta forma, você pode utilizar a pergunta: o que significa a presença do italiano nas falas de Pietro? Segundo, você poderá notar a presença de intertextualidade no livro. Os poemas de Ferreira Goulart, poeta maranhense falecido em 2016, dão um toque especial à história. Você pode, portanto, dar atenção especial ao fragmento de um poema que aparece na página 71 do livro e abrir para que os alunos deem suas próprias interpretações do texto. Terceiro, no final do livro existem 5 perguntas respondidas por um especialista em mal de Alzheimer. São elas: o que é o mal de Alzheimer? Quais são os sintomas mais comuns? Por que o mal de Alzheimer tem se alastrado tanto? Existe tratamento para a doença? E, por fim, como lidar com esses doentes? Você pode abrir uma roda de conversa sobre o assunto, tendo você como mediador da discussão. No pós-leitura, a atividade sugerida é a produção de uma reportagem sobre o significado de cuidar de uma pessoa idosa com a qual se tem vínculos familiares. O trabalho do repórter-aluno deve seguir os seguintes passos: fazer um esboço dos pontos principais, refletir sobre o texto que vai produzir, pesquisar informações sobre o tema que já existam para não reproduzir o que já se sabe sobre o assunto, elaborar um roteiro antes de coletar dados e coletar dados por meio de entrevistas e selecionar o que é mais relevante. A reportagem é um texto jornalístico de informação
que utiliza as técnicas da pirâmide invertida e do LED, L-I-D. Isso significa que o primeiro parágrafo da matéria deve conter uma síntese objetiva do texto com os fatos mais importantes. Para iniciar a discussão do jogo da memória, duas atividades podem ser realizadas: um jogo e a elaboração de um banco de dados. E aí, vamos jogar com os alunos? Trata-se aqui do jogo da mochila e ele tem 5 passos. 1. Estabelecer uma ordem entre os jogadores. A sala pode ser dividida em grupo de 5 a 7 participantes e eles podem ficar em círculos. 2. O primeiro jogador diz uma palavra, por exemplo, livro. 3. O segundo jogador repete a palavra que o primeiro disse e acrescenta outra, livro, caneta. Cada jogador deve repetir na mesma ordem todas as palavras proferidas e acrescentar uma nova à série. O jogo se tornará mais complicado, pois o número de palavras ficará cada vez maior e será difícil memorizá-las. 5. Aqueles que não conseguirem repetir as palavras na ordem em que foram pronunciadas vão sendo eliminados. Após a realização do jogo, parte-se para a segunda etapa da preparação para a leitura do livro. Você deve pedir que eles montem um banco de dados com relatos dos pais e ou avós. Por exemplo, relatos sobre a época em que eles estudaram. Para realizar a coleta das memórias, é necessário que o professor oriente os alunos a como redigir um bom relato. Durante a leitura do livro, uma atividade interessante é a leitura e dramatização de alguns trechos do livro. Por exemplo, o momento em que Luke está jogando com seu avô e começa a perceber que há algo estranho com ele. Ou quando ele observa o avô na varanda de sua casa, lendo o poema de Ferreira Goulart. A dramatização é uma forma de desenvolver a criatividade, privilegiando a interação social, promovendo o desenvolvimento da imaginação e o uso da linguagem. No pós-leitura, a classe pode elaborar um manual sobre como cuidar de um paciente com mal de Alzheimer. É importante fazer um bom planejamento pensando com os alunos. 1. A quem o texto se destina. 2. Com que objetivos vão escrever. 3. Qual o gênero textual. 4. Qual o objetivo da redação. E 5. Quantas sessões terá o manual? Esse exercício é importante para que os alunos compreendam as diferentes modalidades de texto dentro de uma mesma obra. O Jogo da Memória é uma obra sensível e profunda, apresentando diversas possibilidades para aprofundamento de seus temas em sala de aula. Assuntos como a relação entre gerações diferentes, a presença de doenças na família, a importância da memória e do conhecimento da própria história. Além disso, a presença de intertextualidade, palavras em outro idioma e a possibilidade de explorar a produção de relatos a partir de entrevistas são situações muito criativas para as atividades em sala de aula. Você pode sugerir leituras e filmes complementares, motivando o interesse dos alunos. Veja alguns exemplos: O Diário de Anne Frank, O Lugar Escuro, uma história de senilidade e loucura, e Para Sempre Alice. Boa leitura e bom trabalho!